Posso servir a comunidade, desde que eu fale de Jesus para ela. Tem um monte de crente esquerdista aí, servindo a comunidade, mas não fala de Jesus, não fala do Evangelho. Isso o macumbeiro faz, isso o espírita faz. Se é para servir a comunidade, é para apresentar Jesus a ela. Enquanto tem crente que jejua demais, mas não tira o pão da boca para dar para o faminto, tem gente que dá muito pão da terra para o faminto, mas não oferece o pão do céu. O que eu estou fazendo, pastor? Eu estou enchendo a barriga dele para ele ir para o inferno de bucho cheio. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Me dê 15 minutos de sua atenção, amém? Assiste no YouTube. Abra sua Bíblia, podem continuar assentados. Mateus, capítulo 20. Esther, vai ficar com a titia? Pega esse óleo e já unge a cabeça dela. Mateus 20 está projetado aqui. Coloca para mim o versículo 26, 27, 28. Não é assim entre vós. Repete isso. Não é assim entre vós. Agora deixa comigo. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como, ou seja, igual, semelhante, da mesma forma, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. Pode falar? Por muitos. O que está acontecendo aqui? Coloca para mim, vamos indo versículo por versículo. Versículo 20. Olha que legal. A mãe dos filhos de Zebedeu, o nome de Eliseu filho, que a Luana não quis deixar eu pôr. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mulher de Zebedeu, veio com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Esse adorando aqui é se ajoelhar, venerar, adorar, se aproximar, tem os mesmos significados. Então perceba, na minha versão diz que ela se prostrou. Quando ela chega e se aproxima, olha o que Jesus diz no 21. Perguntou-lhe ele quem? Jesus. Que queres? Agora olha para mim. Se eu... o negócio está preto aqui, amor. Sai. Se descarregou não. Se a Luana chega para mim e faz, amor, um abraço, aí ela se aproximou de mim. Se nessa proximidade eu falo assim, tá normal, meu amor. É que você chama atenção demais quando você anda pela sua beleza. Se ela me pede um abraço e eu falo assim, o que você quer? Eu vou estar mostrando que o aproximar-se da Luana é interesse. Seu filho já veio te dando um abraço, um beijo, e você falou assim, o que você quer? Ou a sua filha, que isso é mais normal nas mulheres, né? Não, é nos homens. Então tá, imagine alguém vir, se aproxima de você, você sabendo que aquela aproximação, aquele carinho é simplesmente por interesse. Seja sincero, você se alegraria com isso continuamente? Pode falar, meu Deus. Não, imagine eu te ligar só para pedir. Imagine eu te ligar só para pedir. Eu estou entrando em contato contigo, me aproximando de você, só para receber de você, usufruir de você. Assim foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se aproximou de Jesus, ficou de joelho. Quando ela se ajoelha, Jesus disse, o que você quer? Por quê? Porque publicamente ela está adorando. Na mentalidade das pessoas, ela está orando. Mas para Jesus, que está recebendo o culto, ela está pedindo. Ou seja, ela só entra no quarto para pedir. Sabe quando algumas pessoas postam assim no Facebook, indo orar? Dá vontade de comentar lá, ninguém te perguntou.
Só, só que quando a gente, obrigado, quando a gente fala demais que vai orar, talvez é quando a gente menos ora. Porque orar não é vitrine. Eu posso dizer que vou pregar, pregar é vitrine. Você veio aqui para me ouvir pregar. Você vem aqui ouvir a Luana cantar, ouvir a Aline cantar, ouvir a dupla Bigodinho e Sem Bigode. Fala seu nome. A Anne e o Eduardo cantar. Você pode dizer: eu vou lá na igreja ouvir o pastor Eliseu pregar, eu vou lá na igreja ouvir a irmã Luana cantar. Para de frescura, irmão. Tem gente que fala: você não veio aqui para ver homem. Então fecha os olhos que você não vai ver homem. Às vezes você vai ao culto para ver alguém e através daquela pessoa Deus fala com você. A Luana veio no carro e disse: se o pastor Leandro estiver lá, a palavra da oferta já está garantida. Automaticamente ela está dizendo que está querendo ouvir o pastor Leandro falar sobre a oferta. Agora, ela se aproxima de Jesus com um interesse. Ela quer que as pessoas a vejam num sentido de adorar, mas não é adorar, é só pedir. Às vezes é tão bom a gente ser sincero. Ela chega, se aproxima e Jesus diz: pede, o que é que você quer? Olha o pedido dela: Senhor, 22, é lá, já está lá, 21 mesmo. Ela respondeu: manda que no teu reino, diga manda. Ó, ela mandando em Jesus. Ela diz assim: Senhor, manda. Na minha versão está assim, ó, declara: Senhor, manda que no teu reino meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Espera aí, irmão. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A mulher está criando outra trindade. Agora é Tiago, Jesus e João. Olha a oração dessa mulher. Manda, declara. Sabe quem fazia isso? César, o imperador romano. Manda que no teu reino aconteça isso, isso e isso. Que um filho meu se assente à sua direita e o outro filho meu se assente à tua esquerda. Eram quantos discípulos? 12. Mas ela está querendo trono para quantos? 2, porque são filhos. Nunca coloque seu sentimento acima dos princípios. O princípio no reino de Deus é eu orar por você e você orar por mim. Mas ela só está orando por ela mesma, porque quando se honra os filhos, se honra a mãe. A Luana já fez uma leitura quando a mulher sirofenícia foi orar e ela disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Quem estava endemoniada era a filha, mas ela diz assim: tem misericórdia de mim, porque a dor da filha é a dor da mãe. Assim como a honra dos filhos é a honra da mãe. Ela iria dizer assim: eu sou a mãe dos primeiros ministros de 2 oficiais de Jesus. Eu sou Salomé e meu marido é Zebedeu. Ela está não querendo honra para todos, ela está querendo honra para 2. Jesus é um simples carpinteiro, e Jesus havia acabado de dizer que iria morrer na cruz. Coloca aí, 18. Meu Deus, já passou 7 minutos. 18. Olha o que Jesus diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, aqueles que não são judeus, para ser escarnecido, açoitado e... Jesus acabou de falar de cruz, e a mulher está falando de trono. Sabe quando o culto, a pregação é sobre santidade e a gente sai e peca? O culto é sobre falar a verdade, a gente sai e mente. O culto é sobre amor, a gente sai e se ira. Jesus acabou de pregar cruz e a mulher chega e diz: eu vou adorar. Aí Jesus pede: o que é que tu quer? Eu quero 2 tronos. Mas eu acabei de falar de cruz e tu está pedindo trono. Então a culpa não era do pregador, a culpa era o próprio coração dela. O pregador é Jesus, a mensagem é sobre cruz, mas ela está com soberba no coração, mas está orando com soberba. Olha só, irmão, o diabo disse assim: o protótipo de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, é um protótipo de Satanás, é uma projeção profética de uma pessoa tão soberba que a teologia afirma que ali é um protótipo de Satanás, porque Paulo disse que o diabo caiu pela soberba.
Então, olha a oração protótipa de Satanás: subirei, estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus, que são os anjos. Então, se são 12 discípulos, eles querem 2 tronos, eles estarão acima dos 10. E serei semelhante ao Altíssimo. Então estão acima dos discípulos e semelhantes a Jesus. Senhor, coloca um filho meu à tua direita, outro filho meu à tua esquerda. Ou seja, Senhor, o Senhor e meus 2 filhos no mesmo nível. Igual o diabo orou, serei semelhante, mesmo nível, ao Altíssimo. Toda oração orgulhosa te sataniza. O fato de você estar orando não te angelicaliza. Porque até os demônios oraram. E Jesus disse sim. E eles entraram nos porcos. Eles tinham experiência com Deus. Sabe quem viu a filha de Jairo ressuscitar? Eles. Jesus, Tiago, João e Pedro. Eles tinham experiência no Monte da Transfiguração. Jesus, Tiago, João e Pedro. Eles tinham experiência com Jesus, e pelas experiências que eles têm com Jesus, eles pensam que podem orar para ser maior que os outros. Cada vez que você estiver orando, pedindo algo a Deus, com a intenção no coração, de que Deus prove que você é melhor que alguém, Ele não vai te responder como você precisa. Mas ele não vai te responder como você quer, mas Ele vai te responder como você precisa. Fala comigo: quando eu orar com soberba na alma, Deus não me responderá como eu quero, mas como eu. Quer saber por quê? Olha o que Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo, que era o sofrimento da cruz. Lembra do Getsemane? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Aí eles: podemos. Eles que responderam no versículo 22, não foi nem a mamãe. 2 marmanjos precisando da mamãe para falar com Jesus. Aí, quando Jesus fala assim: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Aí eles quiseram dar uma de machão. Claro que a gente pode beber o cálice. Aí Jesus respondeu assim no 23: de fato vocês vão beber do meu cálice. Eles pediram trono, só que Jesus ofereceu cálice do angústia. Porque quem ora por soberba, Deus vai dar humilhação. E eles beberam o cálice? Beberam. Tiago foi morto em Atos 12 ao fio da espada. E João sofreu muitas perseguições até morrer em Éfeso ou lá na própria ilha onde foi lançado. Sofrimento. Beberam do cálice do sofrimento. Jesus só fez isso para puni-los? Não. Por quê? Porque o evangelho é sofredor. Hoje nós temos algumas regalias. O esquisito no evangelho é honra, tá, irmão? O estranho no evangelho não é sofrimento. O estranho no evangelho é sucesso, aplausos. O estranho do evangelho é tudo de boa. Estou falando de evangelho, não estou falando de provação, não estou falando de promessa que se cumpre. Evangelho é cruz, matar a carne, as pessoas não te suportarem, as pessoas não quererem te ouvir, as pessoas te acharem estranho. Isso é evangelho. Perder amizades por causa da verdade, perder vendas no emprego por causa da verdade. Isso é evangelho. Por isso Jesus diz: vocês vão beber do cálice que eu bebo, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda é para quem meu Pai escolheu. Olha o versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Sabe por que os 10 ficaram com raiva dos 2? Primeiro, porque ouviram falar que os 2 pediram tronos. Mas por que eles se indignaram? Porque eles também queriam tronos. Eles estão com raiva porque o que os discípulos tiveram coragem de pedir publicamente, eles guardavam no coração secretamente. Como é fácil eu acusar... Como é fácil eu acusar o que você comete publicamente quando eu pratico no secreto. Ou seja, eles pelo menos tiveram coragem de expor a soberba dele. Eles tiveram coragem de expor a soberba. E os 10 não, os 10 guardavam aqui. Que posição eu vou sentar? Quem eu vou matar primeiro? Como que vai ser minha cadeira? Como vai ser o nome do meu cavalo? Qual o peso da minha armadura?
Jesus vai me dar o salário de quanto quando a gente derrubar Roma? Porque na mente de Judas, na mente dos discípulos, até João 6, a mentalidade deles era Jesus derrubar César, destronar o Império Romano que dominava Israel. Aí quando Jesus percebe que estava todo mundo chateado, porque estava todo mundo querendo o trono, olha que lição linda Jesus faz. Quando os outros 10 souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Versículo 25. Eu encerro agora. Então Jesus chamando-os, ou seja, chamou os 12. Bora lá? Olha para cá rapidinho. Quantos fizeram oração soberba com a mamãe? 2. Quantos ficaram enfurecidos depois? 10. Aí Jesus chamou quantos agora? Diga todos. Os 2 erraram e Jesus disse: vocês vão beber do cálice que eu bebo, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para que meu pai reservou. Aí ele chama os 10, quando todo mundo está no mesmo sentimento, quando ele percebe que todo mundo está esboçando o orgulho da alma, ele chama todos no cantinho e agora, irmão, ele vai bater de quina. 25, Jesus os reuniu, ou seja, fez uma reunião. Bora todo mundo sentar aqui, bem bonitinho. Aí sentou todo mundo, amém, fala Deus, vai ser uma palavra linda. Aí quando todo mundo estava sentadinho, olha o que Jesus diz, olhe para cá, 25. Vocês sabem que os governantes deste mundo dominam. E, bora lá, bora naquela versão lá, volta lá, por favor. Então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Os governadores aqui eram os governadores romanos. Sabeis também que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Por favor, essa palavrinha é importante, diga sabeis. Pastor Leandro, é normal a gente se comportar conforme aquilo que a gente sabe. Então, se eles estão orando por tronos, é porque eles estão imitando algum tipo de comportamento que eles sabem que é normal. Eles sabem que o Império Romano exerce domínio sobre as pessoas. Se você já assistiu filmes épicos, você sabe do que eu estou falando. Os governadores, os soldados, os centuriões, eles trabalhavam com dominação. Aí Jesus diz: sabeis, colocando-se como autoridade uns sobre os outros. Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando. Vocês sabem disso porque eu acabei de ver isso em vocês. Voltou. Agora olha a correção de Jesus. Eles são assim. Versículo 26. Não é assim entre vocês. Fala comigo, não é. Jesus não disse que não seria. Jesus não colocou para o futuro. Ele falou assim, não é. Esse é o padrão aqui. Lá fora é assim. Aqui não. Aqui é o contrário. O que Jesus... Luana. É isso. O que Jesus está ensinando aqui para a gente encerrar? Cuidado com seus referenciais. Entre vós não é assim. Se no grupo de Jesus não é assim, então eles não estavam imitando o grupo de Jesus. Eles estavam imitando quem? Acabei de falar. Roma, o mundo. Bora lá? De novo. Entre vós não é assim. Então, peraí. Jesus está dizendo essa soberba, esse desejo de trono, vocês não aprenderam aqui. É igual Eliseu Filho brincando de lutinha com a Esté. A Luana falou pra mim, eu fiz chamada de vídeo, falei, coloca a minha cara grande aí na tela, que já é grande. Aí a Luana colocou a cara grande na tela. Aí eu falei assim, você já me viu bater na mamãe? Não. E por que você está batendo na sua irmã? De pupa. Então, de pupa, tá de pupado. Entre vós não é assim. Onde vocês estão vendo esse negócio de competir para ver quem é maior? Onde vocês estão vendo esse sistema de querer poder mandando um no outro? Não é assim entre vós. O que ele está dizendo é, vocês estão seguindo referenciais errados.
Você escuta o coach e o coach diz: olhe para dentro de você, porque o melhor está dentro de você. Aí você olha para Isaías 6, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Você olha para Jeremias, ele diz: o coração do homem é mau. Você olha para Jesus e ele diz: de dentro de você sai assassinato, adultério, mentira, violência, pecado. Isaías, Salmos 51, o salmista disse: de dentro eu pequei contra ti, em pecado eu fui gerado. Jó 14, Jó diz: do impuro não pode sair nada puro. Aí que sistema você vai se sustentar? No coach ou no evangelho? Você precisa entender quem são os seus referenciais. Existem pessoas usando o nome de Deus para te manipular. Evangelho não manipula, evangelho transforma. Eu não posso usar você para edificar meu ministério. Eu tenho que usar meu ministério para edificar você. Vocês estão imitando o sistema romano, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, é o que Jesus está dizendo. Quem entre vós quiser ser, coloca aí, por favor. Quem quiser tornar-se grande, quem se acha insignificante e quer ser alguém, quem quer se destacar no meio de vocês, que seja aquele que sirva. Que seja aquele que olhe. Irmão, o que é servir? Diga, ajudar o outro. Então como é que tu diz que é servo de Deus e é desigrejado? Como que você vai me servir? Como que eu vou te servir se a gente não está junto? Segundo, como que eu vou te servir? Escuta, como que eu vou te servir se eu não sei nada do que tu passa? Você sabia que ficar ocultando suas fraquezas e dificuldades é soberba velada de humildade? A Bíblia diz para contarmos nossas necessidades aos santos. Agora, se você for um cara folgado, se você for uma moça folgada, aí você perde a credibilidade entre os santos. Necessidade é necessidade. Dor é dor. Fome é fome. Desespero é desespero. Para que servimos, se não para ajudarmos uns aos outros? Por que tem gente que só sabe fazer pelos outros e não sabe receber? Abraão tinha essa síndrome. Abraão fazia pelos outros, mas quando era para alguém fazer por ele, ele rejeitava. Eu não sei se eu preguei isso aqui, se eu já preguei, esqueci, e como eu esqueci, vou pregar de novo depois. Irmão, somos servos uns dos outros, é o que Jesus está dizendo. O grande entre vós será aquele que serve. Sabe quem é o maior aqui? Aquele que mais serve, não é aquele que mais manda. Às vezes Deus coloca-nos em funções administrativas. Isso não significa mandar. Isso significa posições administrativas que um tem um chamado para tal área e outros não, mas tudo isso é para o bom funcionamento do reino. Agora, se nessa função administrativa você não beneficia o reino, você está no sistema romano e não no sistema de Cristo. Quem dentre vós quiser ser grande, quem dentre vós quiser crescer no ministério, sirva. Seja a bênção um para o outro. Como servir? Pergunta para mim. Qual é o propósito final do serviço na igreja? 28. E eu encerro. 28. Tal como o Filho do Homem. Sirvam como eu vim para servir. O Filho do Homem que não veio para ser servido. Jesus não disse que ele não aceitava o serviço de ninguém. Vocês acabaram de ler aqui. A Maria estava lá escutando a palavra, oh, glória a Deus, aleluia, amém. Mas a Marta estava servindo, trabalhando. A gente
Se for para escolher, é claro que Jesus, como disse o Douglas, no momento de devoção é devoção. Mas todo mundo aqui vive nos dois mundos. No mundo de Marta com o coração de Maria. Isso que é difícil equilibrar. Eu trabalho, mas eu quero ouvir Deus. Quantos de vocês trabalharam o dia inteiro e vieram para aqui ouvir a palavra de Deus? Amém? Então Jesus não disse que ele não recebia serviço de ninguém. Porque se ele está dizendo que no grupo dele é um servindo ao outro, ele também recebia serviço. As mulheres, Lucas 8, serviam a Jesus com suas riquezas. Jesus disse aos discípulos: ide em Jerusalém e achem o jumentinho preso. Os discípulos serviam a Jesus. Ele disse que não veio para ser. Ele não estava aqui para exigir. Ele não estava aqui para exigir que as pessoas se prostrassem, se dobrassem perante ele. Não. O que ele está dizendo é: meu propósito de vida não é receber. Eu fui chamado para entregar. Eu fui chamado para fazer. Isso está na minha natureza. É por isso, irmão, que às vezes já disseram: você é tão boba, você é tão bobo. Ah, se eu fosse você. Ah, se estivesse no seu lugar. Aí você responde assim: se você estivesse no meu lugar e se fosse eu, você faria o que eu estou fazendo. Porque faz parte da minha natureza perdoar, abençoar, servir. Meu propósito, está dizendo Jesus, não é receber como mar morto. É fluir como fonte de água viva. Olha lá, e eu encerro agora. Para dar a vida em resgate por muitos. Fala assim comigo: o meu serviço no reino de Deus tem que gerar salvação. A Luana está cuidando da nossa funcionária. Ela não gosta, né? E as pessoas hoje não gostam, né? Funcionária do lar. Mas, cuidando dela tal, ela sempre dizia: não vou à igreja de crente, não vou à igreja de crente. E foi agora acometida por um câncer. A Luana cuidando, minha sogra principalmente, cuidando. Jesus para dentro. Bora para a igreja, bora orar. Ah, bora sim. Bora orar, bora cantar, bora. Essa é a missão da igreja. Se você serve as pessoas e não aplica Cristo, espírita já faz isso. Você não tem diferença nenhuma dos espíritas. O serviço de Jesus é para resgatar. Eu fiz uma live com o pastor Elias. Ele abre poços na Índia. O que ele faz? Na Índia. Então ele pede oferta aqui no Brasil, aí ele junta $1.000. $1.000, 5.000 reais, e leva para a Índia. Aí ele contrata todo o maquinário para fazer o poço. Desce, quando as águas sobem, as pessoas se alegram, as pessoas começam a bailar. Aí ele sobe no palanque e começa a pregar. E fala da água da vida, da água da palavra. Porque o serviço da igreja é para salvar. Esse é o único interesse que Jesus aceita enquanto trabalhamos. Eu posso servir a comunidade desde que eu fale de Jesus para ela. Tem um monte de crente esquerdista aí servindo a comunidade, mas não fala de Jesus, não fala do evangelho. Isso o macumbeiro faz, isso o espírita faz. Se é para servir a comunidade, é para apresentar Jesus a ela. Enquanto tem crente que jejua demais, mas não tira o pão da boca para dar para o faminto, tem gente que dá muito pão da terra para o faminto, mas não oferece o pão do céu. O que eu estou fazendo, pastor? Eu estou enchendo a barriga dele para ele ir para o inferno de bucho cheio. O nosso serviço é para gerar salvação na vida das pessoas. Por que você é o melhor funcionário naquela empresa? Para que vejam Cristo em mim. Pastor, eu trabalho numa empresa e lá agora vai ter uma balada gay lá na empresa. Pastor, eu vou sair do emprego. Não vai não. Tu vai estar trabalhando lá na balada gay, coloca teu fone e começa a escutar Jesus. O que você está escutando? Ouve aí, filho do cão. Aí você põe no ouvido. Escuta aí o que eu estou ouvindo. E tu fala de Jesus. Você serve a comunidade falando do maior amor que não é o teu.
é o de Jesus. Fica em pé.